Ele teve uma infância marcada pelo distanciamento dos pais. Na juventude, 2 decepções amorosas foram a gota d'água para ele cair de vez nas garras do álcool e das drogas. Rodrigo Fernandes foi obrigado a vender sua casa para pagar dívidas de drogas e viveu mais de 3 anos nas ruas. Conheça comigo mais uma história de superação no programa que começa agora. Ao longo do tempo que viveu preso ao crack, como andarilho nas ruas de Belo Horizonte, foram incontáveis os livramentos que Rodrigo Fernandes experimentou. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Obrigado. Que história que eu já contei um pouquinho ali, intensa. Teve bastantes coisas, né? Glória a Deus por isso, né? Que talvez também te resgatou de todas elas. Sim, sim. Conta um pouquinho então da sua história, um pouquinho da sua situação familiar, de onde que você vem, alguma coisa que possa ter interferido, inclusive, nesse comportamento seu de fugir para as drogas. Na verdade, né, foi um começo assim, né, já começou conturbado, porque meu pai e minha mãe muito jovens, se casaram, logo me tiveram, né, logo eu nasci com 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade, eles se separaram, minha mãe me deixou com a minha avó, sumiu, e meu pai também, né, foi embora, né, ficou muito decepcionado com a situação, creio eu. Ficou decepcionado com a situação e eu acabei ficando com a minha avó. E sem a mãe, sem o pai, minha avó me criava, né, foi me criando. Minha avó cristã, né, e nesse meio termo, depois meu pai reapareceu, fui morar com meu pai, meu pai tinha se juntado com a outra mulher, não deu certo com essa mulher, voltei para casa da minha avó. E aí, você que não conseguiu, não combinou com a madrasta? Não deu certo com ela. O seu pai que não deu? Ana, Não deu certo com ela, aí voltei para casa da minha avó, e minha avó com problemas de saúde, aí comecei a ir para a casa dos tias, né? E a infância foi assim, de uma casa para outra, né? De um lado para o outro, sem paradeiro certo, sem rumo certo. Para entender quantos anos mais ou menos você ficou nesse trânsito aí, de ir para a casa de um, quantos anos, qual idade você tinha? Até os 17 anos de idade, muito né? tempo. Que foi quando eu fui expulso de casa, né? Até devido a uma calúnia, né? Porque, na verdade, eu sempre tinha sido um bom garoto, né? É isso que eu ia perguntar, como é que você... Sempre fui um bom garoto. Vivia nessas casas? Sim, eu sempre fui um bom garoto. Era levado, né? Como qualquer garoto, como qualquer adolescente, mas eu não usava drogas, tirava boas notas na escola, né? As bombas que eu havia tomado, assim, às vezes que eu fui reprovado no colégio, foi simplesmente por parar de estudar, mudava sempre. Então, às vezes chegava vamos supor, por exemplo, quando eu vim para Belo Horizonte aos 13 anos, eu não tive como continuar os estudos, né? E aí tive que esperar passar o ano para depois começar o ano letivo e estudar. Quem era, né? nesse momento, antes de você contar esse próximo tópico que você vai entrar aí, quem eram suas referências, assim? Era sua avó, e depois não foi mais sua avó, foi seus tios? Minha avó, meu avô, depois fui para a casa do meu tio, aí acabou ficando sem referência. Isso que eu ia falar, por uma questão de moradia você mudou, mas quem era a referência? Você não tinha um pai perto, sua mãe, você não... Não tinha, então era Você conviveu negócio, com a sua mãe? Né? Oi? Você chegou a conhecer sua mãe? Não conheço minha mãe. Na verdade, eu vi minha mãe uma vez e sem saber que era ela, que ela não teve nem coragem de falar que era minha mãe. Lá em Valadares, né? Na época eu morava com a minha avó, tinha 7 anos. Né? E ela estava com outros garotos que eu penso ser meus irmãos, mas ela não falou que era minha mãe. E minha avó também foi me falar depois, quando a gente estava indo embora para casa, que ela era minha mãe. Né? E eu não sabia. Mas então, nesse meio termo aí, eu fui morar com a minha tia no Espírito Santo, né? Saí da casa da minha avó, porque minha avó tinha problemas de saúde, como eu disse, eu era um garoto levado, né? Aprontava coisa de menino mesmo, né? Que eu falo assim, pular pra casa do vizinho. Então vamos consertar. Você falou que você era bonzinho, agora você falou que você era levado, como é que é isso? Levado, assim, levado. Essas levado de menino. Coisa de garoto, coisa de criança mesmo, né? É que você considera pesado a questão do envolvimento com a droga, eu até entendo isso. Envolvimento com drogas, falta de respeito com os pais, por exemplo, né? De faltar, por exemplo, eu nunca faltei respeito com meus tios que me criavam, minhas tias que me criavam. Né? Eu era um bom garoto, mas levado. Né? Agitado, hiperativo. Entendi. Né? Mas aí aconteceu quando eu tinha 17 anos, morava com a minha tia no Alto Veracruz.
E eu conhecia todo mundo, eu dançava hip hop, gostava muito de teatro, essas coisas, né? E sempre gostei de música também. E aí eu me envolvi com o pessoal do hip hop e tal, e eu comecei a ficar muito tempo fora de casa, né? E aí alguém falou com a minha tia que eu estava usando droga no meio da galera lá, e eu nem sabia o que era maconha, pra você ter uma ideia. Mas fui expulso de casa. E nessa expulsão aí veio a revolta. Porque eu não sabia onde estava meu pai, não tinha minha mãe, minha avó estava longe, não tinha para onde fugir, né? Inclusive foi um dos piores dias da minha vida, porque eu estava na rua, sem lugar para ir, chovendo horrores, né? E... Você tem essa lembrança do dia que você foi expulso? Sim, e a tenho, emoção claramente, que você vivenciou? sim, nossa, foi muito horrível, porque eu fui expulso da casa da minha tia de manhã, né? E aí, uma confusão danada, eu tentando explicar que não tinha nada a ver aquilo. Ela não acreditou? E ninguém acreditou. E aí, o que acontece? Como que eu posso explicar? Aí eu fiquei na rua, com a mochila, foi anoitecendo, eu sem saber o que fazer, né? E aí, o que eu fiz? Falei assim, seja o que Deus quiser. Mas veio um rapaz que eu conhecia, um colega, de nome Ricardo, e ele foi e conversou com o pai dele me deixou ficar na casa dele. E eu fiquei na casa dele, ele também já não era fácil, né? E aí nesse meio termo, eu comecei a beber muito, né? O seu envolvimento com a bebida era o que muitos dizem, uma questão para esquecer problema, dificuldade? Na verdade, não tem nada mesmo. E aí? Aí eu fui para a vida louca. Depois eu acabei reencontrando meu pai, mas aí eu já não queria muito saber de nada, criou-se uma revolta, né? Mas a vida louca demanda dinheiro também. Para Sim. sustentar bebida, para sustentar vício, a pessoa tem que bancar, tem que ter dinheiro para poder sustentar isso. Você tinha 17 anos? Sim, 17 anos. Aí trabalhava, né? Comecei a arranjar trabalhos, né? Ainda não era completamente viciado, né? Saía fins de semana, né? Começou tudo com um fim de semana, ia para os fins de semana para as boates, para dançar, para curtir, né? Mas aí já usava tudo, já fumava maconha, já dava um tequinho, né? E... Você pulou rapidamente? Sim, foi rápido, tudo? do nada para tudo, né? Foi bem tenso, assim, de uma hora para outra eu já estava, né? E aí o que acontece? Na verdade, o crack foi depois, né? Eu gostava, dava um tequinho ali, outro aqui, né? Bebia ali, fumava, né? Tal, cigarro, e bebia bastante. A bebida sempre foi de um jeito assim que não tinha paradeiro. Eu sempre que eu ia beber, que eu começava a beber, eu bebia 2 dias, 3 dias, 4 dias direto, né? Virava noite, né? Virava noite, completava dia, né? Já teve vezes de eu passar assim, uma semana inteira bebendo, cheirando, né? Seus familiares tinham tido essa informação, essa calúnia a seu respeito, né? Sim. Mas, de repente, agora a coisa se tornou real. Você ficou sabendo, se os seus familiares ficaram sabendo dessa situação do seu envolvimento? Não, eu também comecei a mentir muito, entendeu? Um abismo chama outro abismo. Sim, e o que acontece? Nesse meio termo aí, né, eu só não menti pro meu pai. Quando meu pai me perguntou, você tá fumando maconha? Fumo. Você dá conta? Sim. E ele me deixou tranquilo. E eu fui Mas isso aí é como hoje a gente sabe, né? Como você disse, um abismo puxa o outro. Não tem essa coisa da pessoa se envolver com drogas, com álcool, e ela conseguir se manter tranquilo, suave. Não. Sabe? É sempre um negócio que vai progredindo, é progressivo, de fins fatais. Qualquer droga, o álcool, né? Ou a cocaína, ou o crack, qualquer coisa, qualquer entorpecente que você for usar, ele é progressivo e de fins fatais. A pessoa pode achar que vai ter domínio sobre aquilo, não consegue. O que você pensava, por exemplo? Você já tinha entregue a sua vida ao que viesse, né? Sim. Mas eu achava que era uma curtição. Isso que eu ia saber. O que passava na sua cabeça? No começo foi uma revolta. Entendi.
No começo foi uma revolta. Depois da revolta, eu já trabalhava, né? Por exemplo, aos 20 anos eu já comecei a trabalhar, tranquilo, né? Sempre trabalhando e mantendo ali uma vida social normal. Estudava, né? E quando não estudava, trabalhava, chegava em casa e tal, tranquilo, ia pro bar, tomava uma vida normal, entendeu? Depois conheci a minha primeira mulher, né? Fui morar junto com ela, uma vida normal também. Ela bebia, eu bebia. A gente tinha uma vida social, um convívio social normal com as pessoas. A minha vida com a minha família voltou ao normal, né? Normal para esse ambiente que você vivia, que considerava também normal. Todo mundo bebia, eu também bebia, né? Normal, alguns dos meus primos também usam drogas, né? E era uma coisa normal. Foi quando, né, eu me separei dessa primeira esposa. Mas não foi por causa do envolvimento com bebida nem com drogas? Não, isso aí foi normal. Uma incapacidade de relacionar. De relacionamento, né? Coisa normal da vida. E depois, logo em seguida, conheci a outra, né? Com essa outra eu vivi mais tempo, foram 8 anos. Com a primeira foram 3 anos, com essa outra foram 8 anos. E a gente tinha uma vida até legal, né? Se compreendia, se gostava, conversava. Mas depois aí começou, ela bebia também muito, eu bebia mais ainda. E eu comecei a usar mais drogas, e eu comecei a não ter mais controle sobre aquilo. Achava que tinha, mas não tinha. Bom, já entendemos um pouco dessa história do vício, né, da sua revolta que fez iniciar. Você já explicou o primeiro relacionamento que não deu, você estava partindo para o segundo relacionamento que também não deu certo. Era por uma questão sua de incapacidade, por uma falta de saber amar porque não se sentiu amado, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, é um pouco até do que muitos dos homens da nossa sociedade também pensam, né? A gente acha que... Eu achava que o amor era uma coisa diferente, né? O relacionamento homem-mulher, mulher aceita tudo. E não era. Na verdade, tadinha, ela foi uma santa, porque ela aguentou até muito, né? E ela falava muda, eu não mudava, e acabou que realmente acabou o relacionamento, né? Ela foi embora, né? Ela acabou também se envolvendo com outra pessoa e eu não aceitei, e aí foi embora. O que acarretou na sua vida o envolvimento seu com álcool e droga? Você ficava agressivo, você ficava apático? O que você fazia que poderia complicar a sua própria vida? Olha, na verdade, a gente fica um pouquinho corajoso, né? A gente fica um pouquinho corajoso, muito senhor da razão, né? Pessoas inteligentes querem pensar que são mais inteligentes do que são. Pessoas medrosas querem pensar que são corajosas na hora que estão loucas, né? Tudo mais ou menos desse jeito, né? Por exemplo, eu nunca fui de briga, e nem de aceitar briga, mas quando eu estava dopado, minha filha, não tinha esse negócio. Veste uma capa de super-herói ali que vai entrar pra dentro, não tinha medo, né? Tá, beleza, então vamos voltar lá. Só que eu queria entender um pouquinho dessa repercussão na sua vida. Aí terminou o segundo relacionamento? Terminou o segundo relacionamento e ela foi embora. E eu comecei a não trabalhar mais, eu ia bêbado para o trabalho. Fui mandado embora do trabalho e comecei a dever pessoas, né? E arrumei problemas com a minha vizinhança e acabei vendendo a minha casa. E nesse de vender a casa, eu fui embora porque eu não podia mais ficar lá. E o dinheiro da casa eu acabei gastando tudo com drogas. E foi só virando uma bola de neve, né? Até que tinha voltado a morar com meu pai, mas meu pai também não estava mais dando conta, né? Porque não suportava, meu pai já não bebia mais. Meu pai, graças a Deus, também já não bebe, né? E eu, nesse meio termo, eu fui parar nas ruas, né? E aí, no fundo do poço mesmo. Ali meu tio queria me ajudar, mas falava assim: Rodrigo, se você parar de beber, eu te arranjo, eu te ajudo, eu te deixo você ficar aqui tomando conta da marcenaria, você toma conta aqui, e nós arranjamos um jeito, constrói um quarto aqui para você, e você fica aqui. Eu falava assim: sem álcool o motor não funciona. Entendi. Era sempre a minha resposta. Porque, na verdade, eu já não tinha mais domínio, eu não conseguia mais parar. Na verdade, o crack eu usava, mas não era assim. Eu era mais viciado no álcool, né? No álcool, a cocaína, a maconha, era só depois que eu bebia, né? Eu não tinha essa coisa de ser preso ao crack, eu era preso ao álcool. Entendi. Sabe? Eu era um alcoólatra tão inverterado
que eu não dormia se eu não tivesse uma cachaçinha reservada para a manhã seguinte. Entendi. Porque eu ficava da maneira seguinte, eu tremia muito por causa da abstinência alcoólica, e, nossa, um sofrimento muito grande. E aí você foi para as ruas, que você falou? sim, fui para as ruas. Mesmo se eu te chamando para poder colaborar, você não quis? Não tinha jeito. Porque era uma falsa sensação de liberdade. Na verdade, a pessoa na rua não tem regras, né? A regra da rua, né? A regra da rua é que você usa o seu, não incomoda ninguém, ninguém vai te incomodar. Ou, às vezes, você defende seu território ali, briga se for preciso brigar, mata se for preciso matar. É a lei da rua. Mas o que acontece? Você respeita e é respeitado. Né? Mas não quer dizer que tem afeto, não tem amor. Não quer dizer que tem afeto também, não. Só tem um respeito mútuo dos espaços. É né? lógico que não tem afeto. Por exemplo, se você tá na rua, a pessoa vê ali seu dinheiro caído, você tá dopado, ele vai levar seu dinheiro embora. Entendi. Entendeu? Pode ser seu amigo lá, fala que é seu amigo, mas tá te roubando. Né? Mas é o vício. A nossa luta não é contra carne e sangue. Né? E aí você ficou andarilho por quanto tempo? Foram mais de 3 anos. Né? O que você pensava nessa época, Rodrigo? Rodando na verdade, nada, expectando nada. Na verdade, é isso. Só vivendo? Só vivendo, sobrevivendo. Na verdade, já não tinha mais sonhos, aspirações, né? Só que, de vez em quando, vinha uma deprê, né? Acabava a droga, acabava o álcool, acabava o dinheiro. Aí vinha aquele negócio, domingo era terrível. Domingo, nosso Deus, domingo a gente ferro velho fechado. Normalmente andarilho, né? Vocês notam aí. As pessoas vendem reciclável para vender. E era o que eu fazia para ter dinheiro. E domingo não tinha ferro velho aberto, não tinha como vender para ninguém. Aí era pedindo, né? Ou então ficava tremendo com a abstinência. E aí a gente ia pedir, a gente ia se humilhar, né? Chegou a entrar pro momento de roubar? Não, graças a Deus não. Não, porque eu nunca tive isso comigo. Mesmo, nesse ponto a minha educação foi muito velada, né? Graças a Deus. Porque como eu disse, minha avó era uma mulher cristã. Eu não conheci Jesus na época quando eu ia na igreja com a minha avó. Fui conhecer Jesus agora, né? Através, graças, bendita dor que me fez conhecer o Senhor, né? Que hoje eu não largo. Foi quando eu conheci o Diácono Eli, né? O Diácono Eli, aconteceu o seguinte, eu liguei para minha prima e pedi ajuda. E minha prima falou comigo assim que tinha arranjado uma clínica terapêutica, que eu ia fazer uns exames e tinha que fazer não sei o quê. E eu comentei isso com o Diácono Eli, um dia que eu tinha muito tempo que eu não vi o Eli. E então eu falei com ele que eu estava indo para essa clínica e ele disse assim, rapaz, eu te levo agora. Te levo agora. Então, ele ligou para o pastor da nossa igreja, né? A comunidade evangélica Família e Fé, e aí eles arranjaram o Ministério Jericó, que foi a minha ponte de saída, que foi aonde eu encontrei um refúgio, um lugar para conhecer Jesus e me limpar. Você desejou ser limpo? Sim, foi um lapso de sanidade. Foi um lapso de sanidade. Foi um clique e eu... Que bonita essa frase, um lapso de sanidade. Foi. Porque, nossa, eu não tinha mais controle. Meu Deus, e aí, nesse lapso de sanidade, eu fui para Jericó. Lá dentro, conheci a palavra do Senhor. Me apeguei àquele salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. E ele fez tudo. E estou aqui, hoje, na sua frente, contando esse testemunho. Né? E hoje sou um levita na casa do Senhor. Oh, glórias! Hoje sou um homem de Deus. Hoje tenho o respeito da minha família. Né? Graças a Deus. Há quanto tempo já não está envolvido com álcool e drogas? Há 2 anos e 2 meses. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Desde que você recebeu o Senhor, então, na sua vida? Sim. Você entende Deus de verdade, Jesus de verdade, o sacrifício de Jesus de verdade? Entendo. Aleluia. Entendo e valorizo, graças a Deus. Amém. Né? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é muito grande. Hoje eu tenho na minha vida paz, né?
paz e uma alegria verdadeira, que só vem através do Espírito Santo de Deus. Deixa um recado para quem está te ouvindo, rápido, para a gente poder finalizar o programa, acerca do risco de começar com uma bebida e poder chegar num vício de uma droga mais pesada e de como realmente a gente não dá conta por nós mesmos. É sempre um convite para um prazer, né? É sempre pintado de glamour, é sempre pintado de glória, tem sempre uma mulher bonita, tem sempre um lugar legal, uma música boa, ou uma música ruim, depende do gosto da pessoa. Mas é um convite ao opróbrio, é um convite que a pessoa aceita e quando ela se vê, ela está no abismo. É um convite ao inferno mesmo, sabe? Eu vivi o inferno na minha vida. E não pense que eu estou exagerando, não. Não estou exagerando. Eu tive fome, eu tive frio, eu tive vergonha, eu tive muito sofrimento, né? Então, eu aconselho que você que tem o afeto do seu pai, o carinho da sua mãe, você que tem o seu lar, você que tem regras a seguir, né? Que você seja uma pessoa... Segue as regras. Regras são boas. Elas são feitas para proteger. Para proteger, não é para estragar, não. Amém. Não é verdade? É isso aí. Ô, Rodrigo, muito obrigado por ter vindo ao programa. Amém. Por ter trazido a sua agradeço. história. Talvez a gente não consiga mesmo dimensionar tudo aquilo que você passou, toda a sua emoção, todas as suas dificuldades e lutas espirituais, mas o Senhor, que é poderoso para vasculhar tudo isso, também já te curou de tudo. Está curado? Graças a Deus. Limpo, restaurado? Limpo e restaurado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Né? Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando ricamente. Você também. Obrigada. Por nada. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É muito triste ouvir histórias de pessoas que perambulavam pelas ruas das cidades sem terem rumo certo e nem pousada, sem terem condições de higiene, muitas vezes sem comida e quase sempre sem expressões de afeto vinda de pessoas à sua volta. Com expectativa de futuro escassas, dificuldades de confiança no próximo na mais alta escala e recursos financeiros zerados. Ainda assim, diante de todas essas faltas, essas pessoas são para Jesus o que tem de maior valor na terra. Quem já morou na rua ou saiu sem direção pela vida por um tempo, consegue descrever como é viver desgarrado da sociedade. Como a decepção com os familiares afastaram de seus logradouros, e como as dificuldades enfrentadas geraram questionamentos da existência de Deus e de seus cuidados. Penso que essas mesmas pessoas compreenderão rapidamente, quando o Evangelho lhes for apresentado, essa referência de que estávamos todos perdidos e o amor de Cristo nos achou e nos resgatou para debaixo de seus cuidados. A experiência vivida na pele os ajudarão na compreensão do tamanho do resgate e do valor que o resgatador tem. Para nós que não tivemos que lidar com a vivência nas ruas, precisaremos nos esforçar um pouco mais para entender a dimensão do sacrifício de Jesus, para sermos resgatados do pecado em que estávamos envoltos. E isso inclui o que também nos foi poupado de vivermos. A diferença de quem já compreendeu de onde Jesus o resgatou, daquele que acha que sabe o lugar de pecado em que ele estava, está na manifestação de gratidão e amor a Deus. Porque a quem obteve muito perdão de pecados, ama muito. Mas quem foi pouco perdoado, pouco ama. Somos muito perdoados quando nos reconhecemos pecadores e quando arrependidos verificamos que estávamos mesmos muito perdidos, assumindo assim que Jesus é o caminho. Diante disso, somos muito amados, porque Deus que troca os nossos erros pelo sangue de Jesus, além de transferir para Ele todas as nossas iniquidades. Não foi justo o que Jesus recebeu em nosso lugar. Só que todo esse sacrifício era para que você também não ficasse perdido perambulando. E aí? Quer uma direção para a sua vida? Clame por Cristo. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse lá, vai lá, redesuper.com.br/prova viva.
Também te convido a assistir e compartilhar nas suas redes sociais. Deus te abençoe, te aguardo aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva.